Olá, tudo bem? Nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo analítico do ponto, né? Algo que tem relação aí com a geometria analítica. Nós já estudamos alguns conceitos relacionados a essa temática e hoje a gente vai ampliar para o estudo da geometria analítica associada ao triângulo. Então, só para lembrar, a gente já conversou sobre o histórico da geometria analítica e a importância no campo da matemática e de outras ciências também. Falamos também do sistema cartesiano ortogonal, a gente generalizou alguns comportamentos aí de pontos de acordo com a localização deles. Falamos do ponto médio de um segmento e distância entre dois pontos. E é claro que a gente viu muitas aplicações desses primeiros conceitos na geometria analítica. E agora, então, a gente vai avançar para a geometria analítica dos triângulos. Como que as videoaulas estão organizadas, né? Então, primeiro nós vamos lembrar os pontos notáveis do triângulo, quais são eles. E aí a gente vai conhecer duas formas para calcular o circuncentro do triângulo, que é um ponto notável, e o baricentro também do triângulo, que é outro ponto notável. Na sequência, na outra videoaula, nós vamos falar sobre a área de um triângulo, como é que a gente calcula a área de um triângulo conhecendo os três vértices. E por fim, no terceiro vídeo, uma aplicação dessa noção da área do triângulo para verificar se três pontos são alinhados ou não. Tudo bem? Então vamos começar. Bom, vamos lá então retomar quais são os pontos notáveis de um triângulo. Os pontos notáveis de um triângulo, eles são formados pelos encontros de servianas. O que são servianas? São retas ou segmentos de retas que têm alguma propriedade aí relacionada ao triângulo. Então, a primeira serviana que a gente vai retomar é a mediana. Mediana é o segmento que tem como extremidade um vértice do triângulo e o ponto médio do lado oposto a esse vértice. Como assim? Observem esse triângulo, eu tenho a base, o ponto médio dessa base e esse ponto ligado ao outro vértice. A mesma coisa aqui em relação a esse outro lado do triângulo. Tem esse lado do triângulo, o ponto médio dele e ligo o ponto médio ao outro vértice. Então vocês percebam que as três medianas do triângulo se encontram num único ponto. Esse ponto é chamado de baricentro. Então, o baricentro seria o ponto de encontro das medianas do triângulo. A característica principal deles é que ele é o centro de gravidade do triângulo. Depois, a gente tem a bissetriz. A bissetriz é o segmento que divide o ângulo ao meio, né? Então, se a gente tomar esse ângulo aqui, dividir o ângulo ao meio, ele vai bater lá no outro lado do triângulo. Dividir o ângulo ao meio, dividir o ângulo ao meio. As três bissetrizes se encontram também num único ponto e esse único ponto é chamado de incentro. Incentro, ele leva esse nome porque ele é o centro de uma circunferência inscrita ao triângulo. A altura. A altura é o segmento que tem uma extremidade no vértice e leva até o outro lado formando um ângulo reto, né? Então, do vértice para cá formando um ângulo reto, do vértice para cá formando um ângulo reto e do terceiro vértice para o outro lado formando um ângulo reto. As três alturas também se encontram num único ponto e esse ponto é chamado de ortocentro. Então, o ortocentro é o ponto de intersecção das alturas, né? E por fim, a mediatriz. A mediatriz é a reta que passa pelo ponto médio formando 90 graus. Então, eu defino o ponto médio e traço a reta perpendicular a esse lado. Pego esse outro lado, o ponto médio e traço a perpendicular. Então, é parecido com mediana. A mediana, a gente determinava o ponto médio e ligava com outro vértice. Aqui a gente determina o ponto médio e traça uma reta perpendicular ao lado. As três mediatrizes se encontram num ponto C, que a gente chama de circuncentro, e ele leva esse nome porque ele é o centro de uma circunferência circunscrita a um triângulo. Então, a gente consegue, se a gente abre o compasso aqui, né, espeta a ponta seca no C e abre até um vértice, a gente passa pelos três vértices, a gente consegue construir uma circunferência que passa por todos os vértices do triângulo. É muito blá blá blá, né? A gente fica falando das definições e aí eu imagino que para vocês deve estar tudo um ponto de interrogação. Então, para facilitar um pouco o entendimento e para vocês lembrarem, né, de uma outra forma, eu fiz aí algumas construções com régua e compasso, mostrando para vocês os pontos notáveis. Eu espero que vocês gostem. Vamos então ver como que a gente chega nos pontos notáveis usando para isso construção geométrica. Então, o baricentro é o encontro das medianas.
lembrar o que é mediana. Mediana, a gente traça, por exemplo, mediana em relação ao vértice A. A gente vai encontrar o ponto médio de BC e vai ligar com A. Então, vou fazer isso com o compasso. Então, aqui eu tenho o ponto médio. Esse aqui é o ponto médio de BC. E aí, eu vou ligar o ponto médio de BC com o vértice A. Agora, vou fazer o mesmo para o ponto médio de AC. Isso que eu estou fazendo aqui é uma forma geométrica de encontrar o ponto médio, tá bom? Não sei se todos vocês tiveram já a oportunidade de ter aula de desenho geométrico. Algumas escolas no fundamental ensinam isso, né? Então, aqui é o ponto médio de AC, e aí eu vou ligar o ponto médio de AC com o vértice B. E aí, por fim, fazer o mesmo com AB. Ficou um pouquinho torto. Eu vou ajeitar com a caneta porque acho que eu tracei errado ali. Então, aqui eu tenho o ponto médio de AB e aí eu juntei com o vértice C. Então, esse ponto que formou aqui no meio é o baricentro, ou então o ponto G. A gente normalmente usa o G para baricentro. Por que a gente usa o G? Porque o baricentro é o centro de gravidade desse triângulo. Se a gente precisasse equilibrar esse triângulo, aqui estaria o seu centro em que a massa estaria distribuída ao seu redor de forma uniforme, né? Então, a gente usa G porque tem relação aí com o centro de gravidade. Deixa eu apagar as linhas a lápis aqui para mostrar para vocês mais uma coisa. O baricentro, ele tem uma propriedade que é bem interessante. Ele divide a mediana numa razão 2:1. Como assim? Se eu disser que aqui, daqui até aqui tem x, nesse pedaço de cima aqui tem 2x. Se de G até o ponto médio de AC tem y, de B até G tem 2y. E aqui, se esse pedaço do ponto médio de AB até G for Z, esse pedaço de G até C é 2Z. Então, essa é uma propriedade importante do baricentro. Vamos agora, então, construir o circuncentro. O circuncentro, ele é o encontro das mediatrizes. Então, as mediatrizes, o que elas são? Elas são retas que passam pelo ponto médio do segmento, só que formando 90 graus. Então, é parecido com a construção do baricentro ali. Eu vou encontrar o ponto médio de AB. E aí eu já tenho aqui a minha reta de 90 graus. Vou usar outra cor de caneta. Então, aqui eu tenho a mediatriz em relação ao lado BC. Então, é o ponto médio, né, mas forma 90 graus a mediatriz. Aqui a mediana, ó, era o ponto médio ligando com outro vértice. Agora, fazer o mesmo para o lado AB. Então, deixa eu ter que prolongar aqui. Então, nós temos aqui o ponto médio de AB, e aí se eu traçar a linha, eu tenho a mediatriz de AB. Então, percebe que não vai passar pelo outro vértice lá. E aí, o último lado, vou já usar a mesma circunferência.
Aqui eu tenho um ponto médio de AC e vou traçar essa reta que é perpendicular a AC. Esse ponto gerado aqui é o C, que eu vou chamar ele de C, de circuncentro, né? O baricentro tinha lá uma propriedade interessante que cortava em 2:1. O circuncentro, que é o encontro das mediatrizes, tem outra propriedade. Deixa eu apagar aqui na construção para ficar mais claro para vocês. O que o circuncentro é? Ele é o centro de uma circunferência que passa pelos vértices A, B e C. Então, eu consigo espetar aqui o compasso em C, aí eu abro até qualquer um dos vértices e eu vou conseguir... Aí, gente, que eu fiz um ponto muito gordo ali, né? Não vou acertar exatamente, mas... Porque eu fiz o ponto de um jeito que a minha professora de desenho geométrico ia odiar. Mas só para vocês terem uma ideia, o C, ele é o centro de uma circunferência que passa por todos os pontos. Então, a gente pode dizer que o ponto C está a uma mesma distância de A, de B e de C. Ele é equidistante dos vértices, certo? Agora, o incentro. O incentro, ele é o encontro das bissetrizes. Então, vamos ver como que a gente vai fazer isso. Deixa eu mudar a cor aqui. Então, é o encontro das bissetrizes. Eu vou chamar ele de I. Bissetriz é quando a gente... É o segmento de reta, né? Na verdade, é uma semi-reta, que tem começo e não tem fim, que divide o ângulo ao meio. Então, eu vou dividir o ângulo B ao meio. Então, aqui eu já tenho a primeira bissetriz, a primeira semi-reta que divide o ângulo ao meio, né? Então, esse pedaço aqui tem essa mesma medida. Agora, traçar a bissetriz do ângulo C. E por fim, a bissetriz do ângulo A. E qual que é a propriedade desse ponto I, do incentro? Deixa eu apagar para poder ficar mais fácil para vocês enxergarem. A propriedade do ponto I é que ele é o centro de uma circunferência que encosta em todos os lados do triângulo. Como assim? De novo, gente, o meu não vai ficar perfeito porque eu tô fazendo com canetinha, né? Mas só para vocês terem uma ideia que bateria certinho aqui a circunferência dentro do triângulo. Então, essa seria a propriedade do incentro, certo? E o último ponto notável que a gente tem é o ortocentro. O ortocentro, ele é o encontro das alturas. Então, a gente vai traçar as alturas de cada triângulo. Aqui eu vou precisar fazer uma reta suporte, que a gente chama, né? E aí eu vou traçar as alturas. Acho que ficou um pouquinho torto. Não dá para traçar. Então, aqui eu tenho a altura em relação ao vértice A. Vou precisar prolongar ali também. Mais uma vez, gente, eu não tô fazendo perfeitinho porque eu tô fazendo uma canetinha e isso é um pouco complicado. Aqui eu teria a altura em relação ao vértice B. E por fim, ao vértice C, provavelmente também vou ter que prolongar.
Encontramos então o ortocentro. O ortocentro não tem nenhuma propriedade interessante assim como os outros pontos, né? Mas já que a gente tem o encontro das medianas, das mediatrizes e das bissetrizes, nós também definimos o encontro das alturas, que é das medianas. Beleza? Bom, agora que nós já sabemos construir, né, já conhecemos as propriedades de cada um dos pontos notáveis, vamos verificar como isso fica nos triângulos especiais, né, nos triângulos isósceles, equiláteros. Então, eu vou traçar o baricentro, o circuncentro, o incentro e o ortocentro de cada um. Né? Lógico que eu vou acelerar o vídeo para vocês não ficarem perdendo tempo aí na construção. E depois eu falo sobre as propriedades nesses triângulos específicos, tá bom? Então, veja lá. Aqui nós temos, então, triângulos isósceles. Em um triângulo isósceles, a gente tem uma característica interessante, olha. Todos eles têm essa linha aqui saindo de A e formando 90 graus com a base. Isso só acontece porque a gente está falando de um triângulo isósceles. Né? Então, a mediana em relação ao lado BC, a mediatriz em relação ao lado BC, a bissetriz em relação ao vértice A, e a altura em relação ao vértice A são as mesmas, né? A gente tem aí todos eles iguais. Eu esqueci de traçar aqui o círculo menor. Vou traçar aqui só para terminar. Então percebam que pelo fato de ser isósceles, tem algumas propriedades aí que são interessantes, né? Gente, de novo, eu vou abrir um pouquinho menor o compasso aqui, só para vocês terem uma noção, certo? E como que isso ficaria, então, em um triângulo equilátero? Vamos verificar o que acontece no caso de um triângulo equilátero. Então, em relação ao triângulo equilátero, o que a gente pode observar? Que todos os pontos notáveis estão no mesmo lugar. Né? Então, num triângulo equilátero, todos os pontos notáveis estão localizados numa mesma posição. Então, o baricentro, o circuncentro, o incentro e o ortocentro. Além disso, a gente verifica que a mediana, por exemplo, em relação ao vértice A, né, e o lado BC, a mediatriz e a altura são as mesmas linhas, né, assim como as linhas aí das bissetrizes. Né? Então, o traçado ele fica o mesmo para todos os casos aí de pontos notáveis. Interessante, né? E aí, para a gente fechar, eu vou mostrar para vocês como que ficam esses pontos notáveis em um triângulo retângulo e em um triângulo obtusângulo, porque todos esses que a gente fez aqui são triângulos acutângulos. Então, vamos junto aqui para ver como que fica.
Bom, então o triângulo retângulo a gente já percebe que tem algumas propriedades diferentes aí dos anteriores que a gente traçou, né? O baricentro está dentro do triângulo e mantém as mesmas propriedades, né, da divisão proporcional 2:1, né? 2:1, 2:1. O circuncentro tem algo interessante. O circuncentro ele está no meio da hipotenusa. Então, se a gente verificar, né, a hipotenusa daqui para cá e daqui para cá. Como a gente sabe que do centro até a circunferência, até um ponto da circunferência é o raio, a gente tem na hipotenusa 2 raios. Então, a gente diz assim, que um triângulo retângulo, quando a gente circunscreve um triângulo retângulo, a gente tem como hipotenusa o diâmetro dessa circunferência, né? A hipotenusa é o nosso diâmetro. Essa é uma propriedade bem interessante. Ele está a uma mesma distância dos três, né? Do B, do A e do C, portanto, de A até C tem 2 vezes o raio. Então, quando a gente circunscreve uma circunferência, né, ao redor do triângulo, a gente tem a hipotenusa como o tamanho do diâmetro, certo? O incentro, a gente tem o ponto que é equidistante dos lados do triângulo, e aqui o nosso ortocentro. Nosso ortocentro fica no vértice que tem um ângulo reto, né, bem diferente dos anteriores. E para terminar, então, nós vamos ver agora como que ficaria num triângulo obtusângulo. Bom, vamos lá. Vocês viram que foi bem estranho aqui esse último, né? Porque não tinha espaço para eu fazer. Mas, de todo modo, o baricentro está dentro do triângulo. O circuncentro fica fora do triângulo, fica na região exterior, né? E continua fazendo assim, traçando a circunferência ao redor, passando pelos 3 vértices. O incentro fica dentro do triângulo e o ortocentro fica fora, né? A gente precisa usar prolongamentos e acabou não tendo espaço. Aqui ficou bem feio, mas acho que deu para vocês entenderem a lógica. Bom, espero que vocês tenham gostado aí da construção para rever os pontos notáveis. Vamos voltar para os slides.